revisão de sociologia. Vamos fazer aqui, né, uma análise dos conteúdos que já foram vistos, certo, gente? Então, assim, a gente começa em sociologia identificando, né, o início do processo da globalização econômica, né, compreendendo a integração dessas economias no contexto mundial e relacionar essa liderança dos Estados Unidos, né, em todos os sentidos, analisar as consequências políticas e sociais da globalização, e a gente vai vendo aqui, né, que na Europa foi o marco disso, né? A gente vai falar um pouquinho, começa a falar do Mercosul, mercado comum dos países da América do Sul. E esses blocos econômicos, eles foram meio que construindo-se, né? Começa-se a falar de uma maneira prática, né, que a globalização econômica ela pode ser compreendida como um sinônimo de integração e de interdependência ao mesmo tempo, no sentido que a integração significa o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas, culturais entre os países. Essa integração, essa globalização, ela envolve a eliminação gradual de restrições impostas à circulação de dinheiro, mercadorias, serviços e pessoas entre nações, no sentido que, por sua vez, a interdependência significa o reconhecimento de que os acontecimentos econômicos, políticos e sociais em um país afetam a realidade dos demais países, certo? Então, assim, é uma hierarquia econômica, onde os países que são considerados as grandes potências interferem, gente, abruptamente nos demais países, porque eles são tidos como os países modelos de desenvolvimento. O raciocínio seria esse. Começa-se a falar, né, que houveram grandes processos históricos e que os países fizeram um acordo como o de Bretton Woods, onde eles determinam, né, a liberação gradual do comércio, estabelecimento de regras para a circulação internacional do dinheiro. Aí o dólar foi adotado como moeda universal e a liderança política e econômica dos Estados Unidos foram, a partir de então, estopim para o início de toda a globalização econômica, né? A gente vê que até hoje o dólar ele é a moeda de intercâmbio mundial. Temos o euro, demais moedas, mas o dólar continua ainda sendo mais efetivado, certo? Algumas questões sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foram criadas, né, a partir disso, em 1919, com o objetivo de organizar todos os aspectos econômicos dos países, econômicos e sociais, regras para tanto. Vai existir sempre a dominação dos Estados Unidos, principalmente a partir, né, da centralidade desse dólar, e a União Soviética vai ser a principal concorrente dos Estados Unidos a partir de 1945. Esse domínio dos Estados Unidos ele vai se intensificar a partir dessa troca de finanças globais entre os países, antes do Bretton Woods, desse acordo. Antes disso, o ouro era a moeda de medida, certo, gente? Era o parâmetro para determinar o valor de mercadorias, de tudo, né? Quando o dólar entra, ele vai lá e sobrepõe esse ouro. Essa moeda passa a ser o dólar. Na verdade, gente, o dólar, ele não foi escolhido, ele foi imposto, certo? Para todas as outras nações, por quê? Porque os Estados Unidos, eles estavam adiante de tudo, como controle de toda a potência. Então, eles impuseram isso e cresceram muito mais, né? E todos os países capitalistas, né, a sua relação, o dólar foi essa medida, e é essa medida de relação de câmbio, certo? De moeda de câmbio. Só um instantinho, a bateria está acabando para botar aqui. Só um instantinho, gente, que a bateria aqui está dando uma baixa no computador. Eu vou colocar, mas a gente vai continuar. Bem, existe aqui uma relação de reservas monetárias
e de câmbio flutuante. Então, assim, o que é o câmbio flutuante? O que significa o valor de troca, certo? O real, por exemplo, é o nosso câmbio flutuante, né? O nosso valor de moeda, né? Reservas monetárias é o que o país tem com relação ao seu fluxo de capital. Acredito que vocês já são cientes disso, são questões que são bastante faladas na área da geografia, porque vai entrar também no conteúdo de globalização, certo? Espera aí que eu estou vendo aqui. Continuando. Vai existir um resultado de investimento, de esforços dos Estados Unidos para reconstruir o capital, para reconstruir o capitalismo na França, Itália, Grã-Bretanha e na Alemanha, que isso era visível, certo? Principalmente, né, nos períodos de 1950 a 1960, onde esses índices de crescimento a nível financeiro, né, de margem de lucro, alcançaram patamares que nunca foram vistos em toda a história, né? Que a média, em média, seria 5% no ano e no Japão 10% ao ano. O Japão sempre evoluindo isso também. Essa política financeira ela contribuiu para que os Estados Unidos ele se consolidasse como o papel de potência mundial, certo? E desde então eles controlaram todo o funcionamento da economia global. Algumas imagens com relação a isso. Em síntese, né, o considerável poder econômico dos Estados Unidos naquela época estava associado ao seu poderio militar, uma garantia que se dava, né, com relação de que um financiava o outro, né? Mas no início dos anos 70, a economia dos Estados Unidos começou a apresentar uma série de dificuldades geradas principalmente pela estagnação e pelos déficits, né, pelas paradas de crescimento, né, da balança de pagamentos. Então, o governo dos Estados Unidos ele promoveu certas formas financeiras que repercutiram de maneira profunda na economia mundial nas décadas seguintes. Nesse sentido, compreendê-las seria de uma maneira fundamental para a gente entender o sentido original do que seria a instabilidade econômica e o significado do que seria essa globalização que gerou essa estabilidade até os dias de hoje, certo? Algumas questões que eu pedi para que vocês vissem países, produtos que eram exportados, porque nós comprávamos, né, necessidades, né? Vem aqui. Causas do atual cenário econômico global. Então, assim, nós vivemos hoje, gente, a nossa economia, ela vive uma integração e uma interdependência das economias do mundo. Em outras palavras, o que acontece em um país, em especial considerando a importância econômica dos Estados Unidos e o seu poderio financeiro, muito provavelmente vai afetar muitos lugares. A interdependência econômica envolvendo-se os países capitalistas começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, e foi associado por um conjunto de acontecimentos na década de 70. Que acontecimentos foram esses? Estão aí listados para vocês, certo? Choques de petróleo, desvalorização estadunidense em 1971 do dólar, desregulamentação da circulação do dinheiro pelo mundo, que ficou tornando-se assim como mercadoria, modelo de câmbio, né? Continuamos ainda falando, né, sobre a questão financeira, né? Vai se lançar um déficit. Essa interdependência, essa disputa pelo dinheiro, né, pela questão do poder econômico crescente de estabilidade e que gerou instabilidade nos países menos desenvolvidos, ressignificou todas as bases da economia de cada país, certo? Ou seja, as decisões tomadas a âmbito do Estado Nacional iriam subsidiar, por exemplo, a agricultura, e nesse sentido, né, elas iriam impactar sobre o bem-estar da economia dos outros. Então, assim, uma desestruturação, uma pirâmide, como se a gente pensasse numa pirâmide social, certo? Que uma nação, que aqui eu vou colocar os Estados Unidos, vai achatar os demais países que estão em desenvolvimento, porque eles são potência de primeiro mundo. Tem aí alguns exemplos que eu expliquei da videoaula 2, sobre a interdependência, texto de apoio sobre essa questão
Daí até para vocês olharem a marcação da questão, né? Que vocês responderam, na página 12, que são as atividades, certo? E eu vou fazer essa avaliação de vocês até a página 12, certo? Que é um conteúdo mais histórico, né? Geográfico e histórico. E vocês estudem com esses textos de apoio e a gente se vê no capítulo 2 após as avaliações, gente. Até lá.